paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, quero dizer que é um motivo de muita alegria estar lecionando essa última lição da nossa revista. A nossa revista desse trimestre tem como título Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. E essa lição de número 13, não diferente das outras, nós vemos que em toda a revista nós estudamos sobre a história de Esther, sobre Mardoqueu, sobre Amã, sobre como Esther fez a diferença, e nessa lição de número 13 não vai ser diferente, que ela tem como título Uma Serva de Coragem. No textual está localizado em Esther, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Verdade aplicada diz, a vida de Esther nos ensina e nos incentiva a viver uma vida com sabedoria. Como é importante viver uma vida com sabedoria, independentemente das circunstâncias que estejamos enfrentando, independentemente dos dias maus, a sabedoria é algo importante na nossa vida. Os objetivos da lição é apresentar a beleza do caráter de Esther, expor que Deus se alegra da humildade de seus servos e ensinar que Esther era uma mulher virtuosa. Como a beleza de caráter é importante na vida de um cristão. Esther se diferenciava das outras mulheres, porque a beleza maior que ela tinha não era exterior, mas sim a beleza do seu caráter, a humildade, o seu bom testemunho, como ela tratava os outros, como ela era temente a Deus. Como era importante. A virtude que Esther teve na vida dela fez total diferença, a sua humildade, a sua devoção a Deus. E na nossa vida não é diferente. A virtude é uma característica muito importante na vida do cristão. Os textos de referência estão em Esther, capítulo 2, do versículo 8, versículo 10, versículo 16 e versículo 17, que está dizendo: Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças da fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Esther, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Com Esther nós podemos aprender que aquele que tem a beleza de caráter, ele se destaca dos outros, ele se diferencia dos outros. Esther se diferenciou das outras. E não somente nesse tempo, não somente nessa hora, mas a história de Esther nos mostra o quanto é importante ter sabedoria, ter prudência, saber guardar segredo, saber a hora de falar, saber a hora de silenciar, saber como agir, saber como é importante a nossa devoção, a nossa humildade perante Deus e nós reconhecermos a nossa dependência diante de Deus. Nós aprendemos tudo isso com a vida de Esther, com a história de Esther. Aqui na introdução está dizendo: Esther, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crenças e valores refletidos ao lidar com diversas situações. Que possamos aprender com Esther a termos uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Aquele que quer se diferenciar na sua vida, na obra de Deus, no seu chamado, precisa andar na contramão desse mundo. E isso quer dizer que para mim viver a vontade de Deus, muitas vezes eu vou precisar renunciar à minha vontade carnal, à minha vontade do mundo, aquilo que o mundo impõe sobre mim. A gente vê na história de Esther, na introdução dizendo que Esther demonstrou que possuía um sólido sistema de crenças e valores refletidos. Quando diz sobre algo que é sólido, se diz sobre algo que é firme, não sobre algo que é superficial. Então a gente vê na história de Esther que os valores de Esther, a crença de Esther, as condutas de Esther, a devoção de Esther perante Deus não era algo superficial, não era algo que quando soprava o vento se destruía, como a areia que voa, como as folhas que vão para qualquer lado que o vento leva, não. Os valores de Esther era algo sólido,
Ela mantinha sua devoção sólida, a sua humildade perante de Deus sólida. O seu caráter, a beleza do seu caráter, os seus valores era algo sólido, era algo firmado em Deus. E que não era qualquer circunstância que iria acabar com isso. E a gente vê isso na história de Esther. Aqui no ponto 1 está dizendo, Esther é um exemplo a ser seguido. Eu vou ler apenas uma parte que está destacada, que está escrito. Esther é um grande exemplo de como Deus usa mulheres para demonstrar seu poder. É imprescindível que seus servos não andem de acordo com o sistema que o mundo impõe. As regras que devem reger sua vida vêm do céu, direto do coração de Deus. Para você vencer na sua vida, você precisa entender que a sua vida deve estar firmada de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com os sistemas do mundo. Através de Esther, nós vemos que Deus também usa mulheres. Através de Esther, nós vemos que Deus também usa aqueles que são diferentes. Através de Esther, nós vemos que é totalmente possível sermos fiéis a Deus, independentemente do lugar que estamos, da situação que estamos enfrentando ou do ambiente que nos encontramos. Eu gosto muito de uma frase que diz: Adão e Eva pecaram no paraíso, Jesus venceu no deserto. Porque o que faz você vencer, o que faz você valorizar o lugar que você está, não é o ambiente, é o que você é diante de Deus, é a sua fidelidade diante de Deus. Jesus foi fiel diante de Deus em todos os momentos, no deserto ele venceu. Adão e Eva não pensou muito nisso, em ser fiel a Deus. Se deixou levar por qualquer conselho, por qualquer palavrinha, fez a sua própria vontade e pecou no paraíso. Lembre-se, o que importa não é o ambiente que você vive, mas a sua fidelidade com Deus. No 1.1 diz a relevância da beleza interior. A verdadeira beleza é interior. Hegai via em Esther algo que as outras não possuíam, a beleza de coração. Devemos orar para que o cristão seja uma pessoa íntegra, capaz de ser afetuosa, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdia. Quando eu olho para a história de Esther, eu vejo dela uma grande diferença. Porque Esther, mesmo depois de ter virado rainha, ela não deixou que a soberba, que a arrogância, que as riquezas possuíssem o seu coração. Porque a sua beleza de caráter estava firmada em Cristo. A sua beleza de caráter era algo sólido. E a relevância da beleza interior, um servo admirável na presença de Deus, chama a atenção. Só que chama a atenção pela beleza de caráter. De nada adianta a beleza exterior, andar bem vestido, maquiado, maquiada, andar com roupas de grife, perfumado, se a sua beleza interior já foi esquecida há muito tempo. Entenda que a beleza interior é algo que Deus quer de nós, quer de mim e quer de você. Ele quer que nós valorizamos essa beleza interior. Todo discípulo almeja alcançar um caráter excelente e ser aprovado diante de Deus. Mas para que isso seja possível na nossa vida, nós precisamos valorizar e manter sólido a beleza interior, que é a beleza do Espírito Santo que está na nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós e não ver nós, não ver a Raimara, não ver você, mas ver Cristo através de nossa vida, sendo usado através de nossa vida. E que possamos lembrar que existem fortes inimigos contra esse ideal, que é a valorização de valores, que é a beleza do nosso interior. Só que nós temos que lembrar que em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Valorize a sua beleza interior, guarde o seu coração em Deus. Aqui no 1.2 está dizendo: Esther é uma história de sucesso. Para que a história de Esther tivesse sucesso, ela precisou da ajuda imprescindível do Senhor. Esther nos ensina que o crente que teme o Senhor é uma joia rara, deixa fluir sua graça através da sua vida diária. Uma luz rara que é vista por todas as pessoas. Esther era uma detentora de uma graça divina, fazendo dela uma serva especial diante de todos os que com ela conviviam. Irmãos, como é importante nós reconhecermos que necessitamos de Deus em todos os momentos de nossa vida.
Quando Mardoqueu chegou até Ester e pediu a ela ajuda, disse que agora estava na hora de ela demonstrar que ela cria nesse Deus, de ajudar. Ester poderia ter rejeitado aquelas palavras. Ela era rainha, ela tinha tudo, ela tinha banquete, ela tinha tudo que ela queria. Só que, como eu disse, Ester reconhecia que ela era necessitada de Deus e pediu para que proclamasse um jejum, jejuou, pôs o povo para jejuar, orou perante Deus, fez a sua devoção diante de Deus. Irmãos, é imprescindível que nós reconheçamos o quanto Deus é importante na nossa vida e o quanto nós somos dependentes dele. Independentemente da circunstância, se seja de alegria, de tristeza, de terror, de luto, nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Ester reconhecia isso. Olha, aqui na própria lição diz, para que a história de Ester tivesse sucesso, ela precisou da ajuda imprescindível do Senhor. Para que a minha e a sua história tenha sucesso, nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus, porque nós precisamos da ajuda do Senhor. É interessante como nós vemos a história de Ester e nós percebemos que Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Muitos já ouviram essa frase, uma profecia que já recebeu, uma pregação dizendo Deus tem um propósito para a sua vida. E de fato, Deus tem um propósito. Só que o que vai definir o cumprimento ou não desse propósito será a minha e a sua reação diante das dificuldades. Porque Deus não prometeu coisas fáceis aqui, mas Ele prometeu que estaria conosco. A história de Ester só teve sucesso porque a ajuda de Deus ali foi imprescindível. Ela sabia que ela precisava dessa ajuda. Se Ester tivesse largado tudo, estivesse nem aí para aquilo que estava acontecendo, com certeza o propósito de Deus não seria cumprido na vida dela. E assim é na minha vida e na sua vida. Se nós não nos posicionarmos, se não sairmos da nossa zona de conforto, se não reconhecermos que Deus, Ele deve ser algo como prioridade na nossa vida, nós não venceremos, nós não viveremos o propósito. Porque a vontade de Deus é que nós reconheçamos que nós somos dependentes dEle. Porque Ele tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Mas Ele quer que nós reconheçamos isso. E na história de Ester a gente vê isso. O propósito do Senhor, Ele permanece na nossa vida de acordo com as nossas atitudes diante deles. É fato que Deus nos deu livre-arbítrio. E cabe a mim, cabe a você, saber o que é que nós vamos fazer das promessas de Deus. Nós podemos simplesmente deixá-las esquecidas ou podemos fazer a diferença durante o tempo que estamos aqui na Terra, cumprindo a vontade de Deus. No ponto 3 está dizendo, fazendo a diferença no mundo. Mas o que fez essas mulheres serem tão especiais? Ester nos dá essa resposta, fazendo-nos perceber que, de fato, o que fez a diferença foi a entrega total ao Senhor. Ela nos mostrou que o amor de Deus sempre está presente na vida dos seus servos. O que fez a diferença na vida de Ester foi a sua entrega total ao Senhor. Quando diz sobre algo que é total, não diz sobre algo que é superficial, mas diz sobre algo que está como prioridade o tempo todo. Diz sobre algo que, independentemente das circunstâncias, eu estou na entrega total de Deus. Entrega total é total, não é algo parcelado, não é algo que hoje eu entrego, amanhã eu esqueço. Nos tempos de alegria eu não estou nem aí, mas nos de tristeza eu entrego para Deus. Ester se entregou totalmente a Deus. Ela teve a escolha de se entregar ou não, e ela decidiu se entregar totalmente a Deus. E ela demonstra que ela se entregou totalmente a Deus através do propósito que ela fez juntamente com aquele povo. O seu jejum, a sua oração, por aquele propósito. Isso nos mostra que a entrega total a Deus é o que faz a diferença na nossa vida. Você pode tentar resolver as coisas de qualquer forma. Se Deus não estiver no controle disso, nada vai se resolver. Quando nós perdemos o controle de algo, é aí que Deus age, porque é aí que Deus vai estar com o controle de tudo. E a nossa entrega precisa ser total a Deus. Que possamos todos os dias nos lembrar que a nossa entrega, ela precisa ser real. E ela precisa ser total a Deus. E aí eu lembro do hino 577. Enquanto eu estava estudando essa lição, eu me lembrei do hino 577 que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quer ver que o Senhor tem poder?
Quer alguma coisa na sua vida resolvida? Deixa tudo no altar. Se entregue totalmente para Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. E o impossível é Deus quem faz. Glória a Deus. No ponto 2 diz, coragem para ser diferente. Começa dizendo, Esther mostrou-se ser uma mulher de coragem. Esther mostrou ser diferente de muitos. Quando tudo dizia que não tinha jeito, ela acreditou que a solução estava em Deus. Ela nos ensina, agora eu quero que você anote isso aí. O que Esther nos ensina? A não murmurar, a não fugir da prova, indicando-nos que necessitamos estar aos pés do Senhor em todo o tempo. Quando você não puder fazer mais nada, então Deus pode. Quero que você entenda que Esther nos ensina que independentemente das circunstâncias da nossa vida, independentemente se a gente olha e pensa que não tem jeito, a gente tem que ter coragem. Esther nos mostra que temos que ter coragem, ensina-nos que não podemos murmurar, porque a murmuração, quem murmura morre no deserto. Murmuração não resolve problema nenhum, pelo contrário, só aumenta. Não fugir das provas, irmãos. As provas da nossa vida é como se fosse um jogo. Enquanto não jogarmos para passarmos de fase, aquilo não vai passar, aquilo só vai repetir. E nós fugirmos de prova não vai anular elas. Pelo contrário, vai fazê-las aumentar na nossa vida. Vai fazê-las permanecer na nossa vida. Então, pare de dar lugar às provas. Pare de entregar um banco para suas provas, sentar do seu lado e continuar ali permanecendo. Irmãos, tenha coragem, vença essas provas. Fala, você está repreendida no nome de Jesus, eu vou vencer isso com Deus. Porque realmente, se você entrega isso para Deus, você tem coragem para vencer, para não estacionar essas provas na sua vida, você vai vencer essas provas. E por último, o que Esther nos ensina? As provas são oportunidades do cumprimento de promessas. Isso é muito profundo, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós não podemos fazer nada, Deus pode. E aí que entra as promessas na nossa vida. Esther nos ensina a não murmurar, a não fugir das provas e nos mostra que quando nós entramos em devoção com Deus, quando nós entregamos algo para Deus, as provas se tornam oportunidade de cumprimento de promessas. Porque quando nós não podemos fazer nada, Deus pode. Então que você se lembre que independentemente do momento que você esteja enfrentando, não murmure, não fuja das provas. Entre para o seu quarto, feche a porta, fala com Deus, seja corajoso, seja corajosa, entregue isso para Deus. Porque essas provas vão ser oportunidade de Deus cumprir as promessas na sua vida, porque aquilo que você não pode resolver, Deus é capaz de resolver. 2.1 está dizendo, Deus deve estar no centro de nossa vida. 2.2, devemos ser fortes. 2.3, não tenha medo de sonhar. 3 coisas que Esther nos mostra na história dele. 2.1, Deus deve estar no centro de nossa vida. Deus sempre esteve no centro da vida de Esther. Esther é alguém que pode descrever como é sentir um peixe fora d'água. Entretanto, Esther encontrou o verdadeiro desígnio de Deus para a sua vida. Através da história de Esther, somos encorajados a estar no centro da vontade de Deus. Esther venceu porque ela estava no centro da vontade de Deus. E no 2.2, nós entendemos que devemos ser fortes. Esther foi forte. Essa lição ela só está repetindo o que a gente já tem visto nos outros tópicos. Não sei se vocês perceberam. Mas já falou sobre coragem. Devemos ser fortes. Deus deve estar no centro de nossa vida. Devoção. Não tenha medo de sonhar. O que você não pode fazer, Deus pode realizar. Devemos ser fortes. Não devemos nos amedrontar perante os desafios da vida, irmão. Diante de nenhuma circunstância, o medo nunca deve ser a nossa opção. Deus está disposto a abençoar a todos que o servem, a todos, sem exceção, que o servem, ou seja, quer ser abençoado? Sirva a Deus. Faça a vontade de Deus. Foi determinada ao povo de Israel em ocasiões de ameaça e de provocação na época de Moisés. Que possamos ter o entusiasmo de Esther para acreditarmos em Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Ei, você não tem que deixar Jesus na esquina quando você enfrenta alguma dificuldade, não. Você tem que lembrar de Deus em qualquer momento, lembrar que Ele é capaz de realizar o impossível por você.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda assim devemos nos alegrar no Senhor. Eu sei que parece difícil, irmão, mas quando você entrega a sua vida para Deus, você entende que ainda que a figueira não floresça, ainda que venham as tempestades na nossa vida, Deus, ele está no controle. Que você coloque isso no seu coração e não desanime. Esther teve que lidar com desafios. Esther, ela era órfã, ela era esquecida. Ninguém sabia quem era Esther até um certo momento. Mas é interessante que Deus, ele tinha um propósito na vida de Esther. E esse propósito não se referia apenas a tornar Esther a rainha, mas também a tornar Esther um diferencial conhecido até os dias de hoje. Foi através da Bíblia que a história de Esther é conhecida até os dias de hoje. Esther, que era órfã, virou rainha. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, uma promessa na vida dela. Irmãos, se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. E a gente já vai para o 2.3, que diz, não tenha medo de sonhar. Todos nós temos sonhos, mas nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que limitam os próprios sonhos. Tornar os sonhos realidade é a aspiração de todo ser humano. Sonhamos com dias melhores, mas para tornar nossos sonhos em realidade, precisamos demonstrar uma enorme vontade de vencer diariamente. Foi o que nós já falamos. Sai da zona de conforto, toma uma posição sobre isso que você está vivendo. Ei, expulsa essa derrota, expulsa essa prova, confia em Deus. Zona de conforto não te leva à realização de sonho nenhum, irmão. A realização de promessa nenhuma na sua vida. Você tem um sonho? Corre atrás desse sonho, coloque nas mãos de Deus. Derruba as dificuldades pelo nome de Jesus, em oração, de joelhos dobrados. Precisamos demonstrar uma enorme vontade de vencer diariamente. Esther nos ensina a abandonar a zona de conforto e a enfrentar a caminhada com a graça de Deus. O salmista expressou, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Você tem sonhos? Você tem promessas de Deus? Você tem entregado alguma coisa para Deus? Confia, porque no tempo certo Ele vai te entregar uma bênção. Assim como Ele cumpriu a promessa dele, os sonhos de Esther na vida dela, aquilo que Esther entregou nas mãos de Deus, Deus realizou, Ele também vai realizar na sua vida, se você decidir entregar para Deus. Cada um de nós tem uma relação em relação aos obstáculos que surgem em nossa caminhada. Por essa razão, Esther mostrou-se ser uma mulher de coragem. E agora, para finalizar, ponto 3. Uma mulher virtuosa, 3.1. Uma bravura admirável, 3.2. Uma serva virtuosa, 3.3. O Senhor muda situações. Aqui a gente vê sobre as características de Esther, que já comentamos também. Esther é uma mulher virtuosa. Como uma serva obediente, Esther agiu de maneira correta. Em todos os momentos, ela espalhava a fragrância do Espírito Santo. Como é lindo ler isso. Esther era alguém que se diferenciava porque, através das atitudes dela, do seu testemunho, do seu jeito de agir, ela espalhava a fragrância do Espírito Santo. Eu imagino Esther como uma mulher carismática, uma mulher amorosa, uma mulher que amava o seu próximo e que era humilde, que ela não deixou a arrogância tomar conta do seu coração. Quando surgiam as lutas, ela se lançava aos pés do Senhor. Que lindo isso, irmãos. Se lançar verdadeiramente aos pés do Senhor, em oração para ouvir os direcionamentos do Senhor. O crente que teme o Senhor, esse sim é virtuoso. Como é deleitoso estar perto de Deus. Quer ter um descanso na sua vida, irmão? Fique perto de Deus. Entregue para Deus. Como é lindo o crente que teme ao Senhor, porque esse sim é virtuoso. O que demonstra se você tem virtude na sua vida é o tanto que você teme ao Senhor. Esther nos mostra que ela era virtuosa e ela temia ao Senhor. 3.1 diz, uma bravura admirável. Esther foi um exemplo de que a bravura é mais admirável que o medo. Esther foi uma serva fiel ao serviço de Deus, mesmo diante dos obstáculos que a vida lhe proporcionou. Se nos humilharmos, orarmos e jejuarmos, Deus escuta o nosso bramido e transforma a nossa história. Irmãos, tenha bravura, tenha coragem,
Porque Deus ele é capaz de realizar infinitamente mais. Dobre o seu joelho, jejue, vai para o seu secreto, entrega para Deus. Tenha bravura. A crença e os valores de Esther se refletiram em suas ações. Sua biografia relata que o amor a Deus pode conduzir seus servos a mostrar uma ousadia fora do comum. Glória a Deus por isso. 3.2 Uma serva virtuosa. Um servo virtuoso guarda a sua língua do mal. Ele sabe guardar segredo, a virtude da prudência. Esther dizia somente o indispensável, sempre controlada, buscava conviver bem e sabia que aquele segredo fazia parte de um propósito de Deus para sua vida. Esther guardou o segredo da sua crença até um certo momento. E através disso nós vemos que há momentos na nossa vida em que o silêncio é necessário. Mas nós precisamos entender que há momentos que o silêncio é necessário, mas há momentos em que nós vamos ter que falar. E Esther nos mostra como é importante guardar um segredo, guardar a nossa língua do mal, guardar as nossas palavras na hora inapropriada. Irmãos, tem hora que nós vamos ter que falar assim, mas tem hora que Deus vai requerer de nós o silêncio. Mas no momento certo, Ele vai nos dizer o que falar. Ele vai colocar na nossa boca a palavra certa. E a história de Esther nos mostra isso. Esther se calou no momento certo e falou no momento apropriado. Quando Jesus deu direcionamento, Esther falou. Jesus encheu a sua boca, ela falou o necessário para que hoje a história dela seja referência para mim e para você. Libertou Mardoqueu, libertou o povo judeu porque soube guardar silêncio, porque temia a Deus, porque entregou para Deus, porque agiu com prudência e estava no centro da vontade de Deus. Você está entendendo? Quando você entrega a sua vida diante de Deus e está no centro da vontade dela, Deus te direcionará como agir, assim como direcionou a vida de Esther. O comportamento do cristão se baseia no encontro pessoal com Deus. Aprendemos que para Deus nada é impossível. Mesmo diante de circunstâncias adversas, o Senhor pode mudar o rumo da história. A vontade de Deus é que todos os seus servos se tornem irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrompida. A vontade de Deus é que eu e que você sejamos diferentes no meio de uma geração corrompida. E isso só será necessário se estarmos no centro da vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Como uma serva obediente, Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Ela espalhava a fragrância do Espírito Santo através de sua vida. Vimos neste trimestre que Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios por causa da confiança que tinham em Deus. Foi preciso muita fé e coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servos de maneira intrépida para exercerem a liderança debaixo da sua graça. Que Deus possa nos capacitar para que possamos nos diferenciar e vivermos a vontade de Deus. Através de Esther, nós percebemos que é possível uma vida virtuosa. Viver uma vida de maneira virtuosa. É possível ser diferente, viver com coragem, cultivar nossos valores e assim viver o propósito de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê bravura, que Ele te dê coragem, que você entenda que se você entregar tudo nas mãos de Deus, se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus irá cumprir propósitos na sua vida. Que Deus te abençoe.